Maria, que Maria, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa morte. Amém. Santos cristãos, rogai por nós. Então, muito bem, na aula passada nós vimos então as causas da Primeira Guerra Mundial. Então agora nós vamos passar para a guerra em si mesma. Então, a Primeira Guerra Mundial começou então no famoso atentado de Sarajevo, né? O sobrinho do imperador Francisco José, Francisco Fernando, fez uma viagem para a Bósnia, esteve em Sarajevo, né? Ele visitou guarnições militares em volta da Bósnia. Por que ele foi lá? Porque o Império Austro-Húngaro tinha conquistado a região da Bósnia e Herzegovina, que fazia fronteira, aliás, faz fronteira, né, com a Sérvia. E a Sérvia era a zona de atrito entre o Império Austro-Húngaro, né, e com as outras nações bálticas ali. Então, foi ver as guarnições, né, e ali, então, ele resolveu fazer um desfile num carro aberto. Quando ele foi fazer um desfile no carro aberto, ele não sabia, mas a morte dele já tinha sido preparada, né, por sérvios, e aí jogaram então uma bomba num carro, estava lá na comitiva, só que essa bomba não pegou no carro dele, e ele saiu ileso, né? E aí então teve aquele quiprocó lá e tal, no final pegaram lá o bandido, claro, mas aí ele fez um grande erro, que foi continuar o desfile em carro aberto, devia ter ido embora, né? Claro. E ele insistiu em fazer o desfile. Isso aí foi no dia 28 de junho de 1914. Estava num dia de sol em Sarajevo. Então aí ele estava caminhando, o carro estava andando numa avenida beira-rio. E aí o motorista era para seguir reto, mas aí um motorista errou e virou à direita. Aí quando ele virou à direita, aí foi falado para o motorista que ele tinha errado, para ele dar uma ré e continuar reto. Só que aí tinha um carro atrás, e aí ficou parada a comitiva, né, em carro aberto com o Francisco Fernando. E nesse momento, estava na frente, era quase numa esquina, né? Estava na frente o assassino Gravilo Príncipe, que era um sérvio, estava comendo um salgado, uma cafeteria da esquina, viu o carro do Francisco Fernando parado, sacou uma arma e atirou. Matou ele e a esposa, né, a duquesa de Hohenberg. Ele pertencia, né, à sociedade terrorista Mão Negra. Então aí criou um grande incidente, né? Ele era muito carinhoso com os filhos, né, o Francisco Fernando, e as últimas palavras que ele falou para a esposa cuide do nosso filho, só que ele não sabia que a esposa também estava ferida de morte, e os dois acabaram morrendo. Então ele causou uma comoção, um incidente diplomático violento, porque o Império Austro-Húngaro acusou a Sérvia, não acusou o governo da Sérvia diretamente de ser o responsável, senão já teriam declarado guerra, mas acusou eles de serem negligentes, de não estarem controlando lá os grupos que eram contra o Império Austro-Húngaro. E aí então a Áustria deu um ultimato com vários pontos, né? Acho que eram 15 ou 20 pontos, que a Sérvia deveria cumprir. Se ela não cumprisse esses 15 ou 20 pontos, o Império Austro-Húngaro ia declarar guerra à Sérvia, né? E aí a Sérvia aceitou todas as condições, com exceção de um. E aí então, por causa disso, então o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Declarou guerra à Sérvia exatamente no dia 28 de julho, um mês depois do atentado, né? Até hoje se discute qual era o grau de envolvimento do governo da Sérvia nesse atentado. É lógico que tinha gente graúda, mas não foi assim uma coisa, o governo da Sérvia diretamente mandou o atentado, mas que tinha gente graúda lidando, tinha, né? E o governo estava fazendo nada, estava corpo mole nessa história. Inclusive, durante esse momento de discussão de ultimato da Áustria contra a Sérvia, até o movimento de sérvios já estavam preparando operações de ataque no Império Austro-Húngaro. Então a coisa estava bem tensa mesmo.
E aí, então, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. E aí vai uma sequência de acontecimentos, porque havia umas alianças bem complexas aí nesse meio, que eu já comentei na aula passada, né? Então, assim, só para relembrar, então a Rússia, era o Império Russo, não era a União Soviética ainda, era aliada da Sérvia, né? A Rússia já de longa data sempre se alvorou ser a líder no mundo eslavo, né? Então, tinha um acordo com a Sérvia de defesa. Se a Sérvia fosse invadida, a Rússia ia proteger. O Império Austro-Húngaro tinha uma aliança com a Alemanha, uma aliança que não era histórica, era uma aliança de uns 20 anos, porque na realidade na unificação alemã, a Prússia lutou contra a Áustria, na realidade eles eram adversários, não eram aliados, mas aí depois se tornaram aliados, né? E a Rússia era aliada da França, e a França era aliada da Inglaterra, e a Inglaterra era aliada da Rússia, fazendo a tríplice entente. A tríplice aliança era o Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália. A Itália acabou não entrando do lado do Império Alemão. E havia também o Império Otomano, que no começo ficou neutro, mas aí depois, por pressão alemã e também um incidente no Mar Negro, acabou aderindo do lado da Alemanha, complicando mais a guerra. Então, um sistema de alianças complexo, lembrando que era sistema de alianças do momento, hein? Porque antes, conforme eu falei, a Alemanha, a Prússia não se dava com a Áustria. E o Império Alemão chegou a ter um acordo com o Império Russo. E o Império Russo, que era aliado da Inglaterra nesse momento, era inimigo da Inglaterra há uns anos, há um tempo atrás, com a Guerra da Crimeia, por exemplo, e nos incidentes do Afeganistão. Então foi um acordo de momento. Isso que transforma a Primeira Guerra Mundial em altamente complexa, porque se esse incidente fosse em outra ocasião, talvez não tivesse guerra. E talvez o sistema de aliança teria sido diferente. A única coisa que a gente sabia é que realmente França e Alemanha realmente já estavam bem inimigas, mas o resto podia muito rearranjar dali a alguns anos, né? Então, que fique claro que era uma aliança de momento. Isso aí transforma toda a coisa muito complexa nesse jogo de interesses aí na Primeira Guerra, né? Então, aí com a declaração de guerra, bom, começou um jogo teve a chamada crise de julho, entre o atentado e a declaração de guerra, teve uma intensa movimentação diplomática, né? Muita gente querendo evitar a guerra. Havia três visões, que a guerra não deveria ter guerra, e teve movimento diplomático que falharam. Uma segunda visão, em caso de guerra, que a guerra fosse só concentrada nos Balcãs e não se estendesse, né? E aí, finalmente, os mais pessimistas achando que isso não ia ser controlado. Mas até a guerra escalar, a diplomacia trabalhou para a guerra ficar só nos Balcãs, né? E não espalhar. Mas aí, infelizmente, acabou espalhando. Então, aí a Áustria, então, declarou guerra à Sérvia. A Rússia começou a mobilizar o exército. A Rússia ainda não tinha declarado guerra nem à Alemanha, nem a Alemanha contra a Rússia. E aí a Alemanha deu um ultimato na Rússia, falando para ela parar de mobilizar exército, senão eles iam declarar guerra contra a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, a Alemanha estava mobilizando exército. A estratégia da Alemanha era atacar primeiro a França e depois atacar a Rússia para evitar duas frentes. Não deu certo, né? E a estratégia da França era a França foi, depois não foi e depois acabou indo. Então, foi assim, ela fez um movimento deu um drible e acabou indo. Então, ela teve um primeiro impulso de ir para a guerra, depois ela recuou os exércitos estrategicamente para tentar evitar a guerra, e aí depois, quando viu que não dava mais, aí foi para cima defender a Alemanha, defender a Bélgica, quer dizer, né? Então, o primeiro movimento, então, foi a Áustria contra a Sérvia. Segundo movimento foi a Alemanha contra a Bélgica. No mesmo dia que a Alemanha invadiu a Bélgica, a França declarou guerra à Alemanha, a Alemanha declarou guerra à Rússia, e a Rússia declarou guerra à Alemanha. Depois, aí, na sequência, a Inglaterra declarou guerra. E aí, então, depois, mais algum tempo depois, o Império Austro-Húngaro declarou guerra, o Império Otomano declarou guerra à França
e a Inglaterra. E a Itália, aí a Alemanha pressionou a Itália para entrar do lado, a Itália pegou uma cláusula falando assim, não, o nosso contrato não previa nesses termos, né? Não foi bem assim que nós combinamos. Está aqui, está aqui na linha, tal, tem uma nota de rodapé, vocês não leram direito, e a roda de rodapé não tem nesse caso. Então a Itália ficou neutra, mas aí depois, por pressão da França e da Inglaterra, a Itália ficou do lado da França e da Inglaterra e fez a campanha dos Alpes, né? Que foi uma guerra impressionante, em 3.000 metros de altura, um anda-tanque de guerra, no gelo. Tiveram que levar cabrito para levar equipamento, uma coisa impressionante, né? E aí, então, estourou a guerra na Europa, só que imediatamente já estourou a guerra em outros locais do mundo. E justamente, eu vou começar, então, do que é esquecido nessa guerra, né? Mesmo porque eu acabei não fazendo PowerPoint, então eu vou começar a explorar no que é pouco comentado, que é da guerra na África e a guerra no Pacífico, né? Então, imediatamente quando estourou a guerra na Europa, estourou a guerra na África. Por quê? Porque a África já tinha sido partilhada entre as potências europeias, e a Alemanha tinha 4 colônias na África: Togolândia, que é atualmente o Congo; Camarões, que atualmente continua com o mesmo nome, Camarões. Curiosidade, o nome do país é Camarões mesmo, porque foi dado pelos portugueses. Os portugueses chegaram na foz do rio, sem o nome, como é que chamava o navegador? Fernando Pó. Chegou na foz lá no rio e viu muito camarão, e deu o nome do lugar de Camarões. Então o nome certo do país é Camarões. Já vi tradução do inglês para o português dando um nome completamente diferente. Não, o nome do país em português é Camarões. E Camerun é a adaptação do nome português, né? Então o nome do país mesmo é Camarões. Ali quem deu o nome foi Portugal. Na Alemanha, então, ela tinha Togolândia, o Camarões, a África do Sudoeste alemã, que atualmente é a Namíbia, e a África Oriental alemã, que atualmente é a Tanzânia, né? Tanzânia mais Burundi, Ruanda, o sul do Quênia, um pedaço do Quênia, e um pedaço do norte de Moçambique. Então, teve campanha militar nesses locais, né? Vamos começar na chamada campanha da África Ocidental, que envolveu Togo e Camarões. O Togo era cercado pelas colônias francesas e inglesas, e a guarnição alemã era muito pequena, e aí, em algumas semanas, já conquistaram o Togo, né? Curiosamente, lá no Togo tinha uma antena alemã, de ondas curtas, que conseguia falar com Berlim, né? Tecnologia alemã lá de ponta. Aí eles tiveram que implodir a torre para os aliados, né, franceses e ingleses, não usarem a torre. Depois aí foram para os Camarões. Camarões, a luta foi mais longa, durou 2 anos a luta nos Camarões, com vários movimentos militares, mas pouca gente, 1.000 a 2.000 soldados de cada lado. No Togo não tinha nem 1.000 soldados alemães. Uma curiosidade dos Camarões, tinha sido um sucesso de missionários católicos alemães lá, que eram os palotinos. Os palotinos fizeram um grande trabalho de conversão nos Camarões. Aí, com a guerra, esse trabalho se perdeu, os palotinos foram embora e não voltaram mais para os Camarões. E aí, depois, lá nos Camarões, então, a guerra durou 2 anos, né? Tanto no Togo como nos Camarões, a França e a Inglaterra partiram as 2 colônias. Na África do Sudoeste foi mais complicado, que a África do Sudoeste, né, a Namíbia atualmente, faz divisa com Angola no norte e com a África do Sul no sul. E a África do Sul aliada da Inglaterra, na época já era independente, né? Então quem atacou a África do Sudoeste foi a África do Sul, porque era aliada da Inglaterra, né? Então aí teve guerra de portugueses e angolanos no norte de Angola, lutando contra a África do Sudoeste, e teve sul-africanos lutando contra a África do Sudoeste. Aí, aproveitando essa guerra, os Boers fizeram uma rebelião na África do Sul, atrasando o exército sul-africano. Quem que eram os Boers? Os descendentes de holandeses, né? Os Boers tinham
tinham feito algumas repúblicas independentes, Transvaal, Orange, Natal, umas 4 ou 5 repúblicas independentes. E até aí ia tudo bem, até que foi achado ouro no Transvaal. E aí os ingleses criaram um atrito lá, movido pelo Cecil Rhodes, e aí teve a Guerra dos Boers, que aí unificou a África do Sul, né, com o comando da Inglaterra. Depois a Inglaterra deu independência para a África do Sul e ficou com o comando aliado da Inglaterra. Mas antes, pouco tempo antes, uns 15 anos antes ali, não. Havia a colônia do Cabo, havia uma outra inglesa e havia os colônias... O Churchill foi repórter na guerra. Repórter, não lutou militarmente, ele foi como repórter lá. Ele fez um relato da Guerra dos Boers. Os Boers foi uma carnificina, os ingleses montaram campo de concentração, né? Morreu mais gente, talvez, no campo de concentração do que na guerra. Então era a Guerra dos Boers. Aí os Boers, então, fizeram uma insurreição, foi sufocado, mas os Boers lutaram do lado dos alemães contra os sul-africanos, complicando lá a questão da África do Sudoeste. Mas aí os sul-africanos acabam vencendo a guerra e acabam controlando, né, a Namíbia até 1990, né, o protetorado da África do Sul, como prêmio pela vitória. Agora, o que foi impressionante mesmo foi o que aconteceu na campanha da África Oriental. Na África Oriental, era um lugar muito próspero da Alemanha, né? Uma região que tinha ouro, tinha uma agricultura muito pujante. Os alemães tinham feito um grande investimento lá. E os alemães tinham mandado missionários também para o extremo oeste da África Oriental também. Tinha um trabalho dos católicos, padres brancos, fizeram um grande trabalho onde era a região do Burundi e de Ruanda também. Mas esse trabalho foi mantido depois pelos belgas. Então, aí os alemães, só que ao contrário das outras colônias, a África Oriental não era tão abandonada. E tinha um general lá, um dos grandes generais que tem, que é chamado Vorbeck. Esquecido porque ele atuou na África. Mas olha a proporção de forças, né? A África Oriental alemã era no norte tinha o Quênia, a oeste tinha o Congo belga e no sul Moçambique. E aí então juntou forças de ingleses, belgas, portugueses, moçambicanos e a Inglaterra chamou indianos para lutar lá. A soma de adversários da Alemanha foi mais ou menos 250 mil. E o Vorbeck contava com 30, 40 mil só. Impressionante. Ele foi fazendo campanhas aplicando técnicas de guerra rápida, indo para lá e para cá, e conseguiu, e não perdeu a guerra. Ele só teve que entregar as armas em 1918, porque a Alemanha perdeu lá na Europa. Impressionante. Que vitória. E o nome esquecido, né? Se ele tivesse lutado na Europa, todo mundo sabia o nome dele. Agora, como ele lutou na África com muito menos gente, uma campanha assim simplesmente impressionante. Impressionante. Ele lutou em todas as frentes. Essa guerra envolveu batalha naval, envolveu ataque de hidroavião, envolveu ganha, ele perde, depois retoma, envolveu ataque no norte de Moçambique, depois tem os portugueses e ingleses dão um contra-ataque, mas mesmo assim ele não perde. Impressionante, ele faz contra-ataques e avança na região de Uganda, surpreendendo os ingleses. Olha, impressionante, um gênio militar. O lado muito triste disso é que nessa campanha da África Oriental, que durou 4 anos, né, durou tanto quanto a Primeira Guerra, morreu mais de 350 mil pessoas. Impressionante, somando tudo, civis e militares, né? Foi uma guerra assim impressionante. E aí com a derrota dos alemães lá, então o sul da África Oriental ficou para Portugal, né? E Moçambique ganhou um território no norte, né, que é justamente um território que até hoje é o que tem mais muçulmano, né? E o extremo oeste, que é Ruanda e Burundi, ficaram para a Bélgica, e o extremo norte ficou para o Quênia, né? E Tanzânia ficou administrado pelos ingleses.
além dessas operações, também teve a operação de guerra no Egito também, quando o Império Otomano quis conquistar o Canal de Suez, mas os ingleses repeliram. Né? E agora, então, vamos para o Extremo Oriente. E também esquecido, né? Pouco se comenta da participação do Japão na Primeira Guerra e da China, lá, como é que estava a China nessa ocasião. Né? Bom, o Japão, ele tinha se fechado para o Ocidente, né? E aí, meados, né, década de 1860, aparece um novo imperador lá, o Meiji, e é feita a restauração Meiji. O Japão resolve se modernizar, se industrializar, abre mercados para os Estados Unidos, para as outras nações europeias, começa a enriquecer, e aí fica com demanda de matéria-prima. Então ele faz uma armada, né, e vai buscar matéria-prima nos locais e vai entrar em atrito com a China e com a Rússia. Né? Ele vai primeiro ganha uma batalha contra a China, né? E aí com essa batalha ele consegue que a Coreia fique independente, para justamente ele ter facilidade no comércio. A Coreia nunca foi independente, ela era um reino tributário da China. Né? E aí durante um pouco tempo, uns 20 anos, o reino da Coreia ficou independente, aliado do Japão. Em 1910 o Japão invade a Coreia. E aí, depois, o Japão também vence, de modo surpreendente, a Rússia, né? Na batalha russo-japonesa. E aí, humilhando a Rússia, né? Que foi uma das causas da Revolução de 1905 na Rússia. Então, principalmente com essa vitória do Japão sobre a Rússia, então, ele mostra para o mundo que era uma grande potência. Né? Com grande capacidade militar, especialmente na marinha. Então, fica lá. E aí a Inglaterra, que não é boa, faz um acordo com o Japão. Né? Só que a Inglaterra também tinha os acordos com a China. Então a Inglaterra tenta ali ficar equilibrando entre amigos de todo mundo para manter as rotas de comércio. Né? E como que era a China naquela ocasião? A monarquia na China tinha acabado em 1910. Aí se tornou uma república. Na época totalmente instável, na realidade quem mandava eram os senhores de guerra locais. Teve um momento que a China tinha 10 regiões semi-independentes, ninguém se entendia, e as nações então europeias aproveitaram isso para conquistar determinados portos estratégicos. Né? Isso aconteceu imediatamente antes da queda da monarquia. Aconteceu na revolta dos Boxers, quer dizer, eu troquei a ordem dos fatos. A revolta dos Boxers foi quando ainda era o final da monarquia. Os chineses se revoltaram contra os europeus e partiram para a guerra. Né? Porque eles lutavam artes marciais. Era o termo que os europeus davam e chamavam assim de Boxers. Eles montaram sociedades, algumas delas secretas, e diziam que controlando, é verdade, eu não estou falando nenhum, que controlando a energia, eles conseguiriam vencer os europeus mesmo, eles não tendo arma de fogo, os europeus sim. Então teve um monte de massacre. Eles achavam que, sabendo lutar arte marcial, iam enfrentar a gente com metralhadora, rifle. Então, a sociedade deles chama Sociedade Secreta dos Punhos Fechados. Né? Nessa ocasião teve um padre mártir, né? Salesiano, lá no Japão. Esqueci o nome dele, padre Itália, enviado por Portugal. Enviado por Portugal, né? Ele era de Macau. Ali o catolicismo lá foi introduzido pelos portugueses. Né? Então, o grande centro de difusão do catolicismo era em Macau. E aí Portugal enviou, esqueci o nome dele, gente. Bom, paciência. E ele foi martirizado nessa época. Então, bom, aí em 1910, a China se tornou então uma república, e aí totalmente descentralizada. Lembrando que essa Guerra dos Homens, 8 potências europeias atacaram a China, né? Inclusive a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, que conseguiram portos ali na China, né? O lado meio tragicômico é a conquista de Xangai, que ficou
uma zona de controle francesa, uma zona de controle inglesa e uma zona de controle chinesa. E aí tem aquelas picuinhas entre franceses e ingleses. E ali estava o começo de carro, né? De carro, automóvel. E aí então a legislação francesa era diferente da legislação inglesa, com mão de trânsito diferente. E tinha documentos diferentes para na zona francesa, na zona chinesa e na zona inglesa. Então, fulano quisesse andar de carro, ele tinha que ter 3 carteiras de motorista e 3 documentos diferentes para poder circular em 3 bairros da mesma cidade, né? Xangai. Tinha muito negócio de judeus lá, né? Teve um vice-presidente da China que se converteu para o judaísmo, né? Tanto negócio chinês que tinha, de negócio de coisa judaica. A ação de comércio feito por judeus na China é bem antiga, desde o tempo da Rota da Seda, né? Mateu Ricci, em 1610, tinha encontrado famílias com hábitos judaicos, né? Então, é uma curiosidade. Então a China estava em frangalhos, né? O Japão de olho gordo em cima da China, né? E a China se declarou neutra no começo, né? Depois ela vai declarar guerra. Agora o Japão, como o Japão tinha uma aliança com a Inglaterra, o Japão então declara guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. E o Império Alemão tinha algumas possessões ali no Pacífico e na Oceania, que era o nordeste da Ilha da Nova Guiné, e algumas ilhas ali, Samoa, Ilhas Marianas e tal. E essas ilhas, tirando as do norte, foram conquistadas pelo Japão. As do sul, Nova Guiné, Samoa, foram conquistadas pela Nova Zelândia e pela Austrália. Quem conquistou a Nova Guiné foi a Austrália. Só que aí teve um detalhe. Teve um militar alemão que não se rendeu e fugiu para a selva. E, na realidade, foi o último militar a se render na Primeira Guerra Mundial, foi esse alemão, em 1919, porque ele estava na selva. Ninguém conseguia capturá-lo. Lembrando que a Nova Guiné era uma coisa assim inacreditável, né? Porque lá tinha os headhunters, né? Headhunter literalmente, viu? Não é assim de gente atrás de caça-talento. Então, o esporte entre os guerreiros lá de lá era realmente colecionar crânio, né? Colecionava crânio. E aí, isso no final do século XIX, chegou essa notícia na Europa, e aí ali era a zona de comércio inglês e holandês. Aí tiveram a ideia de fazer, isso aí não é acusação, é verdade, de fazer expedição turística para lá. Então reuniam europeus e iam para Nova Guiné para ver coleção de crânios. Aí o pessoal tirava foto com esses guerreiros, tal, entrevistava, tudo, tal. Assim, assustadora. Então, e aí o Japão, então, entrou na guerra. O Japão conquistou as ilhas do norte que pertenciam à Alemanha e conquistou a cidade alemã lá da China, né? Conquistou tudo facilmente. E aí, mas a parceria com a Grã-Bretanha foi mais além. Teve um povo lá se rebelou em Singapura, que pertencia à Inglaterra. A Inglaterra pediu auxílio do Japão. O Japão, então, sufocou a rebelião em Singapura. Depois, os ingleses insistiram com a ajuda japonesa e pediram para a ajuda japonesa lá no Mediterrâneo. Então, teve ajuda na Rota do Índico, com navios de guerra japoneses, escoltando navios britânicos cargueiros, né? E também a ajuda do Japão no Mediterrâneo. Os japoneses foi um sucesso, né? A campanha deles de proteção aos navios mercantes no Mediterrâneo. Protegeram mais de 500 navios, assim, os números bem coisa. Morreram alguns japoneses, mas eles não chegaram a perder nenhum barco, impressionante. Morreu gente em ataque de torpedo, né, de submarino alemão, mas não chegou a nenhum afundado. Aqui, ó. O esquadrão japonês fez um total de quase 350 missões de escolta no Mediterrâneo. Protegeu quase 800 navios que transportavam cerca de 700 mil soldados. Também resgatou mais de 7 mil pessoas
de navios danificados e naufragados. E ainda mandou uma expedição de hospital, né, de auxílios médicos lá para Petrogrado, imagina só, lá para a Rússia. Então o Japão teve uma participação bem importante e significativa aí na Primeira Guerra, de apoio à Inglaterra, que é pouco comentado. Aí depois a China declarou guerra à Alemanha, Império Austro-Húngaro, e conquistou uma vila que pertencia ao Império Austro-Húngaro. E permitiu que chineses fossem lutar na Europa, também esquecido, né? A luta dos chineses lá na Europa, do lado de franceses e ingleses, né? Esses lados aí tão interessantes da guerra são completamente esquecidos, né? Pouca gente comenta. Campanha da África, do Extremo Oriente. E outra, ainda dá essa... tem o caminho do von Spee, né? Apesar da Alemanha ter perdido, né, as possessões no Pacífico, ela ordenou que navios de guerra fossem atormentar os navios cargueiros britânicos lá no Pacífico. E um deles, que na realidade estava saindo da região lá da Samoa, em direção à Alemanha, o von Spee, né? O von Spee é o nome do almirante. Então ele enfrentou uma esquadra na costa do Chile, venceu, aí ele atravessou, né, o Estreito de Magalhães, encontrou uma frota britânica nas Malvinas, mas aí perdeu. Mas ele estava saindo de Samoa ainda. Depois houve outras expedições de navios alemães para atacar um monte de navios britânicos na rota do Pacífico também. E os alemães eram aliados do Império Austro-Húngaro. Os alemães tentaram, então, fazer uma rebelião anti-britânica na Índia e também na Pérsia. A Pérsia era aliada dos ingleses. Aí alguém lá teve uma ideia genial. Vamos dizer para os persas e para os outros árabes que o Guilherme II, imperador da Alemanha, se converteu para o islamismo. E aí eles vão cair nas nossas graças, vão ficar nossos aliados. É lógico que como ninguém acreditou. Quem espalhou o boato lá, que era o serviço secreto alemão, boa parte foi preso e morto, e o plano não deu certo. Óbvio, né? Ridículo, cada ideia. Então, aí teve uma campanha militar muito forte, com muitos soldados, mais de 300 mil de cada lado, exatamente onde hoje é o Kuwait, né? E aí os ingleses, então, eles tinham interesse no petróleo, lá na região do Kuwait, exatamente onde hoje é o Kuwait, né? E ali, então, o Império Otomano, então, teve o choque dos exércitos franceses, exércitos ingleses e indianos lá na chamada Campanha da Mesopotâmia. Foi bem violenta, né? Com mais de 300 mil soldados de cada lado. Também hoje bem esquecido, né? Aí tem na Península Arábica essa, não? Todo mundo conhece por causa do filme, né? O Lawrence da Arábia, que era um inglês que foi liderar os árabes contra o Império Otomano, e foi isso com sucesso, né? Foi até Damasco, né? Foi até Damasco, um sucesso tremendo. Depois, já falei da campanha do Suez, né? Aí tem a campanha triste, né? Lá do Cáucaso, né? Porque aí, então, quando o Império Otomano declarou guerra contra a Rússia, todo mundo da Rússia e o Império Otomano começaram a fazer uma guerra no Cáucaso, né? E o Cáucaso é montanhas altas, várias etnias, né? E os armênios se aproveitaram da instabilidade para declarar independência, né? E aí que causou o genocídio, genocídio armênio feito pelo Império Otomano, né? Então, o Império Otomano promoveu um massacre generalizado que durou alguns anos e matou mais de 1 milhão de armênios, né, no genocídio armênio, justamente dentro da Primeira Guerra Mundial. Foi muito triste para a Armênia, porque não só ela não conseguiu independência, como os bolcheviques acabaram conquistando a Armênia logo depois. Então, depois de 1920, a Armênia ficou forçada a ficar com a União Soviética, né? Então, muito triste. O Império Otomano avançou, né? Porque quando teve a Revolução Russa lá, em 1917, tudo se desorganizou na Rússia e o Império Otomano avançou, né? E teve um momento dos massacres lá na Armênia. Só que quando teve as negociações de paz,
a Rússia teve de volta tudo que tinha perdido para o Império Otomano, né? E o Império Otomano foi totalmente fragmentado pelos ingleses e pelos franceses, né? Outra frente, então o Império Otomano ele lutou na frente do Suez, lutou com a guerra interna contra o Lawrence da Arábia, lutou na campanha da Mesopotâmia, lutou no Cáucaso e lutou nos Balcãs também, né? Teve várias frentes de batalha. É uma espécie de sobrou. E que sobrou. Por isso que até hoje os armênios têm esse horror. É. Desse evento. Ali era um Império Otomano era gigante, né? Chegou até perto de Viena, Turquia, eles controlaram na época até a Tunísia, Península Arábica, até a fronteira com a Pérsia. Aí, de repente foram perdendo tudo, foram enfraquecendo. E durante a guerra, os ingleses e franceses fizeram um acordo de partilha no Império Otomano. Eles não sabiam que iam ganhar a guerra e mesmo assim já tinham feito um plano de partilha entre os dois no Império Otomano. Havia um desejo de destruir o Império Otomano, assim como havia um desejo de destruir o Império Austro-Húngaro. Os dois são muito claros, né? Os dois são muito claros. A guerra destruiu 4 impérios, mas 2 está na cara que esse era o objetivo. O número 1, o Império Austro-Húngaro, e o número 2, o Império Otomano, né? E aí foi o fim do último império, né, islâmico. Depois da derrota do Império Otomano, o Islã ficou no chão, completamente dominado pela Europa. Só vai ressurgir como força com o processo de independência depois da Segunda Guerra Mundial, né? Só vou comentar então um pouco do Brasil, né? Só uma coisa curiosa, né? É que lembrei por causa do Império Otomano, né? O Brasil tinha feito uma parceria com a Alemanha em 1908, 1906, na mesma época que tinha a parceria com o Império Otomano. Então, militares brasileiros treinaram junto com militares turcos, né? E aí, quando esses militares brasileiros voltaram para o Brasil, eles foram conhecidos como turcos, né? Os jovens turcos do exército. A maioria aqui do Brasil era pró-França, né? Mas tinha muitos intelectuais e tinha uma parcela do exército que queria que o Brasil se aliasse com a Alemanha. Boa parte por causa dessa parceria com a Turquia. Esses militares, típica coisa de brasileiro, foram chamados de turcos, né? Uma outra curiosidade é que aqui em São Paulo era tudo pró-França. Por quê? Porque o governo de São Paulo naquela época era a Primeira República. A Primeira República, os estados no Brasil tinham muito mais independência que hoje, né? Haja vista que os estados podiam fazer código de processo, diferente de outros estados. Então, havia um código de processo civil só de São Paulo. O primeiro código de processo civil nacional foi de 1939. Então, como os estados eram muito mais independentes do que hoje, a Força Nacional de São Paulo, né, o Brasil, né, a União, fez com a Alemanha, mas o Estado de São Paulo fez com a França. E aí vieram militares franceses treinar a Guarda Nacional aqui em São Paulo. Então, Força Pública, exatamente, não é Guarda Nacional, falei errado. A Força Pública de São Paulo foi treinada pelos franceses e a União mais com os alemães. Então, aqui São Paulo era mais pró-França. Aí, no final, com as pressões para lá, pressão para cá, o Brasil, também por causa dos Estados Unidos, né, acaba entrando do lado dos Estados Unidos. Mas aí depois a gente vê na próxima aula, então, porque senão nós vamos mudar muito de assunto. Então, perguntas? Pai do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao ser dos cristãos.